Gonzalo Plata é punido pela Conmebol, está fora do primeiro jogo da Libertadores de 2026. Leila Pereira sofre derrota na Justiça. Flamengo e Sport, Palmeiras e Santos. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Começar esse vídeo com aquela palavra de meditação matinal que está em Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meus queridos, hoje, dia muito especial para a nação rubro-negra. Tenho muito orgulho de torcer para o maior time do Rio de Janeiro, o time de maior torcida do Brasil, quiçá do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, que foi fundado em 17 de novembro de 1895, mas foi escolhida aí a data 15 de novembro para comemorar o seu aniversário. Então hoje, o Flamengo completa 130 anos da sua fundação. Várias festas ocorrendo lá na Gávea, na sede náutica, hasteamento da bandeira, bandinha tocando o hino do Flamengo. Eu queria muito estar lá. Como eu queria. Eu coloquei um bom dia na nossa página Amaury de Paula Santos para a nação rubro-negra, celebrando esses 130 anos, e eu vou replicá-lo aqui nesse vídeo. Bom dia, nação rubro-negra. Hoje, o amanhecer vem pintado em vermelho e preto, celebrando 130 anos de paixão, glória e história. São 130 anos de conquistas, raça, títulos inesquecíveis e de uma torcida que não abandona jamais. Que este dia seja de orgulho, alegria e de lembrar que vestir o manto é carregar no peito uma das maiores forças do futebol mundial. Parabéns, Flamengo, que venham muito mais anos de vitórias, emoção e de energia única que só o Mengão sabe proporcionar. Saudações rubro-negras. Gente, eu amo muito o Flamengo, tenho 57 anos de idade, eu me lembro que eu torço para o Flamengo desde os meus 5 anos de idade. Então são 52 anos torcendo para esse time, fazendo parte dessa massa. E um presente que eles poderiam nos dar hoje é a vitória sobre o Sport aí. E o Neymar, né, que tem tanto sonho de jogar no Flamengo, conseguir ajudar o Santos a vencer o Palmeiras. 2 jogos importantíssimos hoje do Campeonato Brasileiro, jogos atrasados aí da época da data FIFA, tá? Então, vamos lá que hoje tem Mengão em campo e eu vou trazer para vocês informações sobre o duelo entre Sport e Flamengo, tá? O jogo será às 18 horas e 30 minutos na Arena Pernambuco, em Recife. Lembrando que o Sport vendeu o mando de campo, tá? Jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado. A transmissão será na Prime Video, não vai passar na TV aberta. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Saul, Wallacian ou Everton Cebolinha. Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e o técnico Felipe Luiz. Lembrando, a escalação oficial do Flamengo sai às 17 horas e 30 minutos. Estarei trazendo para vocês em nossas redes sociais. Desfalques do Flamengo: Danilo, Alexandro, Guilherme Varela, Matias Vinha, Arrascaeta, Carrascal e Gonzalo Plata, convocados para as suas seleções. Léo Ortiz, tornozelo direito. Nicolas de la Cruz, aquele controle de carga por causa do joelho. Alan, fascite plantar. Jorginho, problema na coxa direita. E Pedro, fratura no antebraço direito, tá? Provável escalação do Sport: Gabriel, Aderlan, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Luan Cândido. Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. Mateuzinho, Pablo,
ou Ignácio Ramírez e Léo Pereira, o técnico César Lucena. Desfalques do Sport, né? Matheus Alexandre, suspenso, e Zé Lucas, convocado para a seleção sub-17. Ou seja, só tem 2 desfalques em relação ao Flamengo aí. O árbitro da partida é o Rodrigo Rafael Klein, né, do Rio Grande do Norte. Assistente número 1, Maria Mastela Moreira, do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul. O VAR fica por conta do Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina, tá? Bom, em caso de derrota, o rebaixamento do clube pernambucano, que ocupa aí a lanterna do Brasileirão, pode ser decretado. Ou seja, o Flamengo hoje pode jogar pá de cal no Sport. Flamengo que tem essa péssima mania de ressuscitar defunto. Espero que isso não ocorra hoje. Já o mais querido vive uma situação completamente distinta na tabela. Vice-líder do Campeonato Brasileiro com os mesmos 68 pontos do líder Palmeiras. O Flamengo tem oscilado nas últimas 4 jogos da competição. No recorde são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sport, por sua vez, soma 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Durante a competição, o Leão conquistou apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Gente, se não cair hoje, se o Flamengo não conseguir um bom resultado, 1-0 já está de bom tamanho. 1-0 é goleada. O Flamengo tem que vencer. Não tem que pensar em entrar lá e golear, tem que entrar primeiro pensando em vencer. No duelo válido pelo segundo turno, o Flamengo venceu o clube pernambucano por 3-0 no Maracanã, com 2 gols de Bruno Henrique e 1 de Jorge de Arrascaeta. O Sport e Flamengo já se enfrentaram em 55 oportunidades. O clube carioca leva vantagem com 28 vitórias contra 15 vitórias do Leão, além de 12 empates, tá? 12 empates entre as duas equipes, né? Mudando aqui de assunto rapidinho, Record teme prejuízo financeiro e desiste de Libertadores e Sul-Americana. A emissora havia feito uma proposta à Conmebol pelos direitos de transmissão das competições de 2027 a 2030, mas cancelou. Band e Netflix também desistiram. Agora a Conmebol possui a oferta da Globo, da Cazé TV, SBT, Disney e Paramount. O valor mínimo pela Sul-Americana, por exemplo, seria maior do que a quantia paga pela Record para exibir o Campeonato Brasileiro. A emissora paga 215 milhões por ano pelo Brasileirão. A Libertadores deve seguir na TV Globo no pacote de TV aberta, já os outros pacotes estão indefinidos. A Disney deve ficar com pelo menos um dos pacotes aí. Então, vamos ficar atentos para ver aonde iremos acompanhar a Libertadores da América de 2026, tá? Com 12 baixas, Felipe Luiz recorreu aí 11 jogadores formados na base para o jogo com o Sport. Alguns são caras novas nos profissionais, como Bruno Xavier. O meia está emprestado junto ao Atlético Mineiro até janeiro. Ele fez 14 jogos pelo Sub-20 sem gols e sem nenhuma assistência, tá? Bom, o Flamengo tem muitos problemas para escalar o time para esse jogo de hoje. Felipe Luiz vai ter que bater muita cabeça para colocar o melhor que ele tem em mãos nesse momento, tá? Em falar em que ele tem em mãos nesse momento, o Flamengo definiu aí prioridade de reforços para 2026. O Flamengo pretende contratar um goleiro para concorrer com o Agustín Rossi, seja um goleiro de peso, tá? Não só para ser reserva, mas para fazer sombra mesmo, para que ele atue bem em todas as partidas. Um zagueiro esquerdo, nome experiente para suprir lesões de Danilo e falta de reposição a Léo Pereira e Léo Ortiz. Centroavante móvel para disputar com Pedro e Juninho deve sair. Cebolinha e Michael podem também ser negociados. Então essas daí são as prioridades para o Flamengo. Centroavante, um zagueiro esquerdo, um atacante ali para disputar posição com Pedro, tá? Mudando aqui de assunto rapidinho, vamos falar sobre Thiago Maia, que ainda é jogador do Flamengo. O Internacional não pagou,
Bom, Thiago Maia do Internacional recebeu o título de cidadão de Porto Alegre por situações nas enchentes de 2024. Ato lindo dele, acompanhei, parabéns Thiago Maia. O jogador esteve na linha de frente dos resgates dos ilhados na tragédia climática. A honraria reforça a importância da sua atuação social e o vínculo construído com a capital gaúcha. Em dezembro de 2024, Thiago Maia havia recebido outra homenagem, o prêmio FIFA Fair Play, do evento The Best FIFA. E ele falou aqui, trazer as falas de Thiago Maia, tá? Sobre essa honraria. Muito feliz pela honra de ser um porto-alegrense. Para mim é um motivo de muito orgulho. Jamais imaginava uma honra como essa. Estou representando todos os civis e voluntários, porque isso não é só meu, é de todos que ajudaram, tanto daqui quanto de fora. Sintam-se representados. Foi um momento muito difícil para todo mundo e espero que isso não aconteça nunca mais. Tem aqui um cara que possam contar para tudo de coração. Fecha aspas, disse o atleta aí, tá? Parabéns, Thiago Maia. Espero que o Internacional pague a sua dívida com o Flamengo, né? O cara não tem nada a ver com isso, ele não tem culpa de nada. O clube do Internacional é que é o responsável. Bom, sabemos que haverá mudança para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 2026. Uma delas é o impedimento semiautomático. E a CBF assinou o contrato com a Gênesis Esporte para o uso do impedimento semiautomático no futebol brasileiro. A novidade foi divulgada na sexta-feira, dia 14, pela entidade mais conhecida como Ontem. A tecnologia estará disponível nos jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Copa do Brasil em 2026 e 2027, tá? Bom, vamos falar agora de mercado. O Flamengo tem aí o interesse trazido por vários veículos de John Arias, ex-fluminense. E o jogador que está na mira do Flamengo, o John Arias, tem sido alvo de críticas de torcedores do Wolverhampton nas redes sociais. O colombiano, que chegou ao clube no início da temporada europeia, não conseguiu engrenar. São 10 jogos na Premier League, sem gols ou assistências. Com o Wolves na Inglaterra, a pressão aumentou, né? Diversos torcedores dispararam ofensas e reclamações após rumores de que o jogador estaria insatisfeito no clube. Entre os comentários, afirmam que Arias não tem nível europeu, estaria acima do peso e se tornou aí uma decepção, cara. Bom, ouvi muito sobre isso, sobre o Agostinho Rossi quando ele foi emprestado, né? E que ele estava acima do peso, que esse aí é o goleiro que o Flamengo contratou. Vamos ver. O Flamengo tem interesse no atleta, a prioridade de compra é do Fluminense. Vamos ver nessa corrida aí quem é que consegue repatriar John Arias, tá? A dona Leila Pereira, que reclamou aí do adiamento do julgamento de Bruno Henrique, né? Teve o adiamento lá do jogador dela também, o Tigrinho lá, que fez aquela postagem homofóbica. Não vai ser mais segunda-feira. Acho que foi adiado para o dia... No momento eu não lembro a data. Mas a Leila Pereira sofreu uma derrota aí na justiça e deve estar muito furibunda da vida. O juiz Luiz Augusto Barreto Fonseca, da 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte, rejeitou a queixa-crime apresentada pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, contra o atacante do Atlético Mineiro, Dudu. A decisão foi publicada ontem, sexta-feira. Leila Pereira apresentou a queixa-crime após o jogador rebater declarações da dirigente em redes sociais com a seguinte postagem, abre aspas, o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esqueça, VTNC, marcou ele no perfil de Leila Pereira. Na sentença, o juiz da 8ª Vara de Belo Horizonte ressaltou que se tratou de mútua provocação. Ainda na sentença, o magistrado negou a admissão da União Brasileira de Mulheres como interessada na queixa-crime. Abre aspas. Não consta nas declarações constantes na inicial qualquer indicativo de menosprezo ou discriminação à condição de mulher que justifique a intervenção de terceiros neste momento processual, fecha aspas,
disse o juiz. Rapaz, Leila Pereira, bolada da vida. Galera, então hoje 2 jogos importantíssimos. Todos esses 2 jogos são importantes para nós rubro-negros. Flamengo e Sport. Flamengo vencendo, vai aí a 71 pontos. Torcendo pelo um triunfo do Santos, pelo menos um empate. Flamengo empataria com o Palmeiras em número de vitórias, né? E ficaria aí uns pontinhos, 2 pontinhos à frente do Palmeiras, com empate. Flamengo vencendo e o Santos, né? Possivelmente vencendo aí o Palmeiras, que Neymar falou no treino ontem que esse jogo é importante e que o objetivo deles é ganhar do Palmeiras. Ele foi poupado no jogo contra o Santos, contra o próprio Palmeiras, que foi lá no Allianz Parque por causa da grama sintética. Agora o jogo não será na grama sintética e ele estará à disposição do técnico do Santos. Então, vamos torcer. Se o Santos ganhar, o que acontece? O Flamengo abre 3 pontos do Palmeiras e iguala no número de vitórias. Para vocês verem como é complexo e como é importante esse jogo. Mesmo com 12 desfalques, o Flamengo tem todas as condições de vencer esse jogo, sair com um triunfo de lá. Então vamos torcer para que isso aconteça, vamos torcer para que o Flamengo vença, vamos torcer para que nós possamos reassumir nesse dia do aniversário do Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, eu, Amaury Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Parabéns, Flamengo e toda a nação rubro-negra.